essa ideia aí, né, de congregarem espiritualmente, corporeamente em algum tipo de relação, né? Então vocês sabem exatamente o que o Anthony quis dizer com essa música. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e mais uma semana se passa aí com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu não imaginava, né? Como eu falei no vídeo anterior, não imaginava que tivesse essa onda de solidariedade, pessoas de fora do Brasil ajudando. Nunca imaginei que eu fosse ver, né, BBC de Londres, os caras falando Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Então é muito interessante ver que isso aí atingiu o mundo inteiro, né? Então foi uma coisa que foi espalhada e foi divulgada e foi recebida a ajuda de lugares do mundo inteiro, né? Infelizmente o aeroporto de Porto Alegre está fechado, vai ficar fechado durante muito tempo, então a ajuda está vindo de outras cidades, mas é muito legal saber que tem tantas pessoas solidárias, né, com esse momento que a gente está vivendo, fazendo minha parte também, e fico aqui também gravando vídeos, né, uma coisa que eu queria conversar com as pessoas também que assistem o canal. Nosso descontraimento que acontece, né, quando nas nossas conversas não está tendo, né, devido a tudo que está acontecendo, assim. Então eu acho interessante até perguntar para vocês como é que vocês se sentem quanto a isso, assim, né. Fazer um vídeo mais descontraído pode ser uma coisa que possa ajudar e trazer pelo menos um pouquinho minúsculo de leveza, ou é melhor continuar com os vídeos mais sóbrios e mais sombrios, né? Não, mais sóbrios, né? Não sombrios. Sombrio já tá demais o momento atual, né? Então eu acho que é interessante, assim. A música que eu botei hoje no randomizador, eu dei uma lida na letra por cima, né? Clássica música do Anthony, do One Hot Minute. Então a gente tem aqui um Anthony irreverente, mas não tem nada de pesado na letra que vá piorar esse momento, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, assim, o que vocês acham, né, desse momento que a gente está vivendo e como continuar fazendo vídeos, mas de uma maneira que tenha respeito com toda essa situação que está acontecendo, né? Nesse momento está uma onda de frio em Porto Alegre, então chuva, água e frio não é uma combinação muito boa. E eu acho que, para só terminar essa introdução, tem uma coisa que me falaram há muito tempo atrás, assim, porque são tempos meio desesperadores, assim, né? E eu acho que me disseram isso há um tempo atrás, que faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo agora, que é: a vida não é a internet, né? Então, às vezes, a internet nos passa essa impressão que tem muitas pessoas ruins, tem muito mal no mundo, mas, ao mesmo tempo, na vida real, tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar disso, né? A gente passa muito tempo no telefone, muito tempo olhando notícias, muito tempo vendo fontes de informação que querem que a gente acredite que existe muita maldade no mundo, que ela existe, mas com certeza, e isso eu acredito 100%, existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. E a gente está vendo com toda essa onda de solidariedade que isso é mais do que verdade. Então eu espero que estejam todos bem. Vamos traduzir a música de hoje, possivelmente com um pouquinho de reverência, assim, só para tentar elevar um pouco os vídeos do canal, porque eu não quero, né? Não é muito meu estilo fazer vídeos muito sóbrios, assim, né? Com esse peso, mas eu entendo que faz parte do momento também. Então, peço de novo aí a vocês que deixem nos comentários como a gente vai lidar com isso daqui para frente, porque isso é uma coisa que não vai passar logo, né? Então a água nem começou a baixar ainda, então tem muitas coisas que vão começar a aparecer depois que as águas baixarem. Então eu só peço para vocês, né, essa ajuda aí de como é que a gente pode seguir fazendo vídeos, dar um pouquinho de entretenimento ao mesmo tempo que a gente tenha respeito com toda essa situação que está acontecendo. Vamos traduzir a música de hoje então, Falling into Grace. Então, como sempre, vamos começar pelo nome da música, Falling into Grace, né? Caindo nas graças. Então a gente tem aqui uma mistura, né, de coisas tibetanas ali, yoga, ao mesmo tempo que a gente tem uma energia sexual, que o Anthony fala aí de um relacionamento, né? Então, cair nas graças, né? Para nós em português fica uma tradução certinha, mas o falling into também pode ser o fall in love, que é o se apaixonar, né? Então aqui talvez seja uma mistura de ele se apaixonar romanticamente, mas também num nível espiritual com a pessoa que ele está se relacionando. E aí no verso 1 ele diz: Whatever never knew that I could feel so good. Smile in your eyes. Whatever never knew that I could walk through the wood. I guess I never tried. Então, será, né? Whatever never knew, né? Então, o que será que eu nunca soube que eu poderia me sentir tão bem, né? É meio confuso, mas Anthony é assim mesmo, né? Smile in your eyes, né? Então, eu nunca soube que eu podia me sentir tão bem, o sorriso nos seus olhos, né? Então, o encantamento, né? Ele se sentiu bem aí com a presença dessa moça. E aí ele diz, whatever never knew that I could walk through wood, né? Então, o que será que eu nunca soube que eu poderia caminhar
pela madeira, né? Então aqui, o gíria sexual do Anthony, né? Wood é a ereção, então ter um membro ereto wood é uma gíria para isso, mas wood também é madeira, né? Duro, né? Caminhar através da dureza, através da madeira, né? A madeira também representa a natureza. Então a gente tem várias coisas aqui, mas é essa mescla de coisas, de temáticas que o Anthony já traz há muito tempo quando a gente traduz, que é conotações espirituais, sexuais, substância, transcendência, né, relacionamentos. Então a gente tem tudo isso novamente nessa temática, né? E aí ele diz, I guess I never tried. Então ele acha que nunca tentou, né? Caminhar através da madeira, da dureza, da natureza, pode ser várias coisas, né? A million years old, but just a little girl vibing off the gong. Rubbing on the bowls, make you float around, make you loving strong. Então, 1 milhão de anos de idade, né? Years old, but just a little girl. Mas apenas uma pequena garota, né? Então aqui, tendência do Anthony de se relacionar com moças mais jovens. Geralmente, né? A gente já traduziu tantas letras com isso, né? Geralmente fugitivas, geralmente moças que ele conhece nessas periferias do rock and roll, né? Essas coisas, bares, né? Os dive bars, né? Os bares os bons e velhos botecos, né? Então esses lugares que as pessoas mais alternativas, né? Que fugiram de casa, que, né? Tem esse lado mais circense, essas pessoas, né? Que tem essa vida, né? Fora da lei, talvez às vezes, né? Mas então o Anthony tem uma preferência por se relacionar com essas, né? Geralmente moças jovens que acabaram saindo de uma vida mais regrada, talvez. E aí aqui é a clássica descrição que ele encontra, né? Ou seja, essa moça, ela tem muita experiência, mas ela é muito jovem, né? A experiência pode vir das ruas, mas a experiência pode vir, como ele está fazendo muitas conotações aqui espirituais, pode ser talvez que ela seja de outra cultura também, né? Teve uma cultura mais enraizada em tradições religiosas, espirituais, então também pode ser isso, não precisa ser só uma conotação mais sombria. Mas aí ele está dizendo, né? Então ela é muito velha, mas ela é apenas uma garota, né? Vibing off the gong, né? Então ela aí está sentindo a vibração do gongo, né? Então aí dá essa temática oriental. Rubbing on the bowls, make you float around, make your loving strong, né? Então ela estava aí esfregando na tigela, né? O bowl é a tigela, a bacia. Então é o Super Bowl, né? O Rose Bowl. Então tem todos aqueles campeonatos que os americanos têm de futebol americano, por exemplo, que o estádio deles é em formato de tigela e de bacia, né? Porque ele tem aquela coisa meio abaloada, meio arredondada, assim, né? Então, o bowl é para celebrar, né? O Super Bowl, a grande, né, tigela, a super tigela, é porque, na verdade, geralmente são estádios grandes de times, né, da Série A ali, da primeira divisão, e aí eles acabam lotando muitas pessoas. Então, por isso, a super tigela que comporta tantas pessoas, né? E o Rose Bowl, se eu não me engano, agora aqui, meu conhecimento de futebol americano não é tão grande, mas, se eu não me engano, o Rose Bowl é do campeonato de college, né? De universidades, mas que também é um estádio já menor do que um estádio gigante que comporta muitas pessoas, mas atrai milhões de pessoas, assim, né? Então aquela tigela, aquele pote lá, enche muito de pessoas, né? Então, rubbing on the bowls, esfregando aí as tigelas, né? Mas aí são aquelas tigelas que fazem um som, né? Para a pessoa meditar e tudo mais, né? Make you float around, faz com que você flutue. Então aqui a gente já tem essa noção desse lado mais, né? Espiritual, milenar, né? Make your loving strong. E ela faz com que seu amor seja forte. And when we get in the same place at the same time, it is your grace that I want to fall right into now to love a vow. Então, né? Quando a gente chega no mesmo lugar e no mesmo, né? And when we get in the same place, né? Quando chegamos no mesmo lugar, at the same time, ao mesmo tempo, it is your grace, é a sua graça, né? Então, essa ideia aí, né, de congregarem espiritualmente, corporeamente, em algum tipo de relação, né? Então, vocês sabem exatamente o que o Anthony quis dizer com essa música. That I want to fall right into now to love a vow. Então, esse é o lugar, né? A sua graça é o lugar que eu quero cair agora, né? I fall into now, então eu quero cair para dentro das suas graças, né? Então essa ideia de congregar com a pessoa. To love a vow, então é para... O aval é a ideia de, né, reconhecer, é confessar, né? Quase que um juramento, né? Então tem todas essas conotações assim. Então to love a vow é a ideia de um amor pronunciado, um amor que é admitido, que é compartilhado. Pode ser isso. E aí entra no refrão que tem umas harmonias bem curiosas, assim, né? I'm falling in grace with you, né? Então tem uma moça cantando junto, né? Eu não sei quem é, mas é muito curioso, assim, essa melodia eu achei bem peculiar, assim. Muito... Tem aquela coisa de
né? É uma escala, né? I'm falling into grace with you, né? Então é bem uma escadinha sonora, mas a gente vê que tem umas harmonias que deixam esse refrão muito mais do que uma escala, do que uma escada, né? Então muito interessante, muito boa a escolha, assim, né? Irreverente, né? É algo que não é muito comum, assim. Então, eu achei particularmente bem interessante esse refrão, assim, né? Escolhas musicais muito interessantes. E a gente vê que essa é a grande qualidade que tem os Chili Peppers, né? Achar coisas inusitadas em momentos muito simples, né? Acho que mais pro início da carreira eles não acertavam tanto isso, mas aqui eles já estavam com a confiança e com a maturidade musical bem mais elevadas. E eu acho que aqui eles já estavam acertando, né? Essas ousadias musicais para fazer coisas mais diferentes, né? Que não são tão óbvias, né? Então ficou muito legal esse refrão. E aí ele diz, né? I'm falling into grace with you, I'm falling into Gurumunk. Né? Então ele fala de um jeito estranho. Eu até também não peguei muito bem como é que ele pronuncia essa palavra. E eu tive que pesquisar também, porque isso aqui não faz parte, né, do meu ciclo de ideias e de coisas que geralmente eu pesquiso, mas ele está dizendo então, I'm falling into grace with you, então eu estou caindo nas graças com você, né? Então, está sendo abençoado, na verdade, né? Por causa dessa congregação, né? Mental, espiritual, sexual que ele está tendo com essa moça, né? I'm falling to Guru Manku. Então, essa ideia de... E talvez quem souber pronunciar isso aqui em português também, né? Porque eu peguei ali como é que ele pronuncia em inglês. Não é uma palavra comum para mim. Mas, pelo que eu pesquisei, e quem entender mais dessas coisas mais, né, esotéricas, yoga... Ele fala ali o nome da coisa que eu pesquisei e esqueci. Mas eu vou chutar mais ou menos o que eu entendi, que é tipo... Quando o discípulo absorve os ensinamentos do mestre e vive por esses ensinamentos. Foi mais ou menos o que eu peguei da descrição. Assim, era uma descrição bem longa assim, sobre essa explicação, mas tem a ver aí com, né, meditação, essas coisas milenares, coisas mais asiáticas, toda essa cultura de mais, né, chakras, então yoga, tem toda essa ideia, né, milenar. Então quem souber um pouquinho mais pode deixar nos comentários, mas então essa ideia de que ele tá, né, talvez, né, essa pequena parte que eu consegui entender, e que talvez não seja isso, né? E esse é o belo de traduzir uma música. Eu entendi que é meio isso, né? O discípulo ir de encontro com os ensinamentos do mestre. Eu acho que também isso é belo, né? E talvez pode não ser isso, mas tirando essa interpretação da música, também já é válido pensar sobre isso, né? Que é a ideia de alguém que pratica e segue talvez uma cultura, uma religião, um lado espiritual, e ele acaba entendendo, ele acaba absorvendo, né? Então, essa congregação amorosa, sexual, espiritual... Também tem isso com a pessoa, né? De tu aprender junto com ela e seguir os ensinamentos juntos, né? Então, interessante, né? Belo, na verdade, né? Ao invés de, né, ser umas músicas mais bagaceiras do Anthony ali, com umas coisas mais, um duplo sentido, às vezes mais direto, assim, né? Mais de sacanagem mesmo, a gente tem aqui algo que é mais pensado, assim, mais belo, né? E o Anthony tem esse lado também, né? Aí ele repete, né? Estou caindo nas graças com você, eu estou caindo no Guru Manku. Então... E até, o jeito que está escrito não é o jeito que ele canta, né? Então por isso também eu não sei como pronunciar muito bem. E aí no verso 2 ele diz: She moves in a rapture that her capsule might land on your star. Aqui é meio estranho, assim, né? Porque o rapture tem a conotação bíblica, assim, né? Que seria tipo o fim dos tempos e tudo mais, né? Tem tudo a ver ali com a ascensão. A ascensão pode ser uma palavra boa para rapture, né? Mas às vezes tem a conotação de também que... Também é meio freudiano, né? Mas que para tu ascender ao reino dos céus tu precisa morrer, né? Também já tem uma conotação sexual, né? Que o orgasmo seria uma pequena morte de tanto prazer, né? Ele seria o prazer infinito, ou o máximo que a nossa mente pode compreender do prazer, e isso aí seria o mais próximo que a gente vai sentir de morrer, né? Então tem várias conotações, né? Acho que hoje não é o momento para a gente entrar a fundo nesse tipo de coisa, mas, né, tem muitas coisas que a gente pode tirar daqui, né? Então eu vou traduzir como ascensão, mas tem outros jeitos de... Outras interpretações, né? Como todas as músicas, né? Mas então ela se mexe numa forma de ascensão que a sua cápsula pode pousar na sua estrela, né? Anthony sendo Anthony, né? Então a cápsula pousar na estrela pode ser uma conotação espacial, né? De uma sonda lunar, né? Pousando num satélite ou o que seja, né? Mas a ideia de, né, ela se mexer pode ser... E a cápsula na estrela também pode ser algo de uma fecundação, né? Então tem o óvulo pode ser o planeta, né? O esperma, a cápsula que penetra e forma a vida, né? Então, muitas interpretações podem ser feitas aqui, né? E o rapture, essa palavra em específico, né? Ela tem essa conotação, para os americanos, principalmente, né? Bíblica, né? Dessa coisa do fim dos tempos, assim. Então,
também pode ser essa coisa do início e fim da vida, né? Então aqui já ficou mais complexo um pouco, assim, né? E aí ele diz: Meditating in the morning, head dressed in white, beauty bazaar. Ela está meditando na manhã e a cabeça está vestida de branco na beleza, né? O bazar da beleza, né? Bazar para eles é aquela ideia de um centro, né? Um lugar onde tu faz compras, né? Para nós seria um camelódromo, né? Para eles é o bazar, né? Então, palavra antiga aí para dizer um centro de compras, né? Mas então, a beleza do bazar, ou seja, tem muitas coisas belas sendo oferecidas, né? Nessa pessoa que ele enxerga, né? Ou seja, ele enxerga muita beleza nessa pessoa, né? You can smell the purple light coming from her heart, get lost in wet. I treat you like a teacher because that's what you are. I wanna be your pet. Então aqui meio para rimar, né? Mas porque quebra um pouco o que ele já estava trazendo de belo no outro verso. Mas vamos lá, né? Você consegue sentir o cheiro da luz púrpura vindo do coração dela. Get lost in where, né? Então, se perca e fique molhado. Conotaçãozinha sexual, né? Tem a coisa dos chakras, né? Que tem o chakra roxo também, né? E tem a ideia do purple, né? O purple vindo do coração, né? Tem o Purple Hearts, que é aquela medalha que os soldados ganham por bravura, né? Então, talvez alguma coisa assim, né? Pode ser uma pessoa que tem bravura ao mesmo tempo que tem, né, o chakra do coração ou de alguma parte do corpo, né? Isso é algo que eu não entendo muito bem, mas essa luz forte, né? Essa força, essa energia vindo dessa pessoa, né? Talvez tenha um coração bom, né? E aí, get lost in wet, o Anthony já põe uma malícia junto ali, né? I treat you like a teacher because that's what you are, I wanna be your pet. Então, eu lido com você, né? Eu te trato como se fosse uma professora, porque é isso que você é, e eu quero ser o seu cachorrinho, né? O pet, né? Eu quero ser o seu bichinho de estimação. Estranho, né? Porque toda a metáfora do refrão é a ideia de congregar o discípulo com o mestre, né? Então, a ideia dos ensinamentos, né? Pelo que eu entendi. Mas aí aqui ele dizer que quer ser o cachorrinho é a ideia de tu tá voltando a ser o discípulo, tu tá voltando a ser aquele que segue o mestre, assim. E na verdade, pelo que eu interpretei, seria o contrário, assim, né? Eles estão os dois congregando porque os dois têm ensinamentos. Então, claro que ele fez isso para rimar, né? Wet com pet, né? Então aqui também foi uma malandragenzinha do Anthony. E aí a música se repete, né? Só repete o refrão várias vezes, que é o que a gente já conhece, né? Clássica mãe aí de compositores. E não tem nada mais pra gente traduzir na música de hoje. Então, peço para vocês aí como é que estão achando esse formato. Levemente mais irreverente, tentando ser respeitoso com o momento que a gente está vivendo. Espero que todos estejam bem e que fiquem bem. E se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.